Boa noite, pessoal. Estamos aqui já em tom nostálgico, que hoje é o nosso último encontro online dessa turma maravilhosa, que tive o prazer de conhecer e que vamos ter contato para a vida, eu espero. As amizades que surgem, né? E as parcerias e as trocas. Mas não é um adeus e sim um até logo, né? A gente ainda tem encontros presenciais e, enfim, como eu falei, para a vida, né? E quem quiser fazer de novo, agora na nova turma que vai começar, pode fazer, tem espaço. Quem não quiser esperar, quem quiser esperar para o módulo 2 vai ser no ano que vem, a gente vai avisar todo mundo também. Mas é isso. Queria agradecer pela presença de todo mundo, pela participação, pelas contribuições excelentes que todo mundo fez aqui, né? E entre essas contribuições excelentes está aqui a nossa professora da noite, Maria Lúcia Veloso. E a gente sempre toca no assunto assim de calçados e tal, e a gente pincelou muito pouco a questão da acessibilidade. Sempre trouxemos e sabemos da importância. Mas a participação da Lúcia me fez enxergar que merece um destaque, né? Muito grande. Então, entrou no nosso conteúdo para sempre. E, Lúcia, está aqui o convite sempre que você puder participar das aulas. Se não puder, se puder indicar alguém, tá? Sim, mas eu estou acessível, você pode, também estou acessível, não é só acessibilidade. E realmente é minha bandeira de vida hoje é acessibilidade. Inclusive, participo da Rede Urbanidade, e que trata exatamente de mobilidade ativa. E dentro de mobilidade ativa é pedestre e ciclista, e dentro de pedestre tem o cadeirante. Então, eu represento a ala dos cadeirantes, das pessoas, dos PCDs, né, que na rede. E tenho feito muito trabalho nessa área de identificação de problemas de falta de acessibilidade, de fazer testes de acessibilidade em locais que foram reformados, como setor hospitalar, em locais que não foram reformados, mostrar os problemas. Então, a gente tem feito muito isso, tá? Inclusive junto com o pessoal do grupo de Adarapé, que existe até uma metodologia que a gente faz toda uma avaliação de acessibilidade. Pô, Né? maravilha. Não, eu já deixei contigo, já Já deixou comigo? não, Então, é importante você colocar o texto, a primeira página que eu coloquei, que a gente vai só batendo papo. E aí, quem quiser pode ir perguntando. E porque eu fiz, na verdade, foi uma, uma recuperação de memória. Você já ouviu falar nisso? De recuperação. memória do que aconteceu ao longo do tempo, por que eu comecei a me envolver com liderança, respondendo aquela pergunta que você fez, o que fez você participar de lideranças da comunidade, né, da lida comunitária. E eu vou dizer para você que foi a acessibilidade. Porque quando eu não era cadeirante, eu era totalmente, não tinha problema, mas desde que eu tive esse problema, e aí eu fui ficando cadeirante e fui percebendo a dificuldade imagina, de andar numa quadra de Brasília, imagina no restante de Brasília, né? Então, é um negócio assim que eu sei, eu conheço a realidade nas outras, mas eu vou me deter aqui na parte de plano piloto, tá? Que eu vou falar mais, e as redondezas, porque é mais a nossa realidade, a minha realidade diária é o plano piloto. E me deixa muito triste, porque o plano piloto era para ser um exemplo, um modelo de acessibilidade, e um modelo para todas as cidades do país, um modelo como uma cidade modernista, nova, né? E que deveria dar exemplo de acessibilidade. E realmente nós deixamos muito a desejar. Já melhorou muito, bastante, já tivemos várias reformas no setor hospitalar, reforma da W3, reformas da torre de TV, muita coisa já mudou, já melhorou bastante, muitas quadras já foram reformadas com emendas, já com acessibilidade, mas a gente ainda falta muita coisa para melhorar, tá? Eu acho até. E aí eu vou falando, você pode pôr o texto que eu Ah, fiz, né, só para lembrar, só para ir lembrando o pessoal, que se tiver dúvida é só perguntar. Então, assim, revendo a minha memória, quando eu comecei a usar cadeira não, que eu nunca, quando eu comecei a usar scooter, que é esse carrinho que eu ando,
eu comecei a ter muita dificuldade de passar nas calçadas. Tinha locais na minha quadra que eu não conseguia passar, né? O carrinho não passava. E aí eu comecei, como eu não tenho perfil de quem reclama, eu tenho perfil de quem age, então eu digo, a melhor coisa é ter atitude para mudar a situação. Então vamos mudar. E aí, para mudar a situação da quadra, eu vi como a grande saída era reativar a prefeitura, que existia desde 91, e isso era. A gente estava já em 2014, quando eu comecei a, a, a descobrir a questão da prefeitura, até porque eu tinha participado de alguns eventos com criança, com tudo que a prefeitura antiga fazia, mas aí fechou, o prefeito deixou, abandonou a prefeitura e aí foi ficando. E aí fomos resgatar o CNPJ, fomos resgatar a questão da receita, né, da receita, né, reaver toda a parte de fazer os pagamentos, deixar a prefeitura reativada na receita, tá? E também no seu estatuto, que o seu estatuto ainda era muito antigo, de 91, e precisávamos atualizar para o Código Civil, que, pessoal, eu recomendo muito, quem tem prefeitura antiga e que o estatuto da prefeitura ainda está dentro não está adaptado ao Código Civil, que refaça toda a parte de novo estatuto, faça emendas no estatuto para melhorar e para adequar ao Código Civil. Dá uma boa arrumada, tá? E melhora bastante. Então, Lúcia, fomos fazendo isso, desculpa, Lúcia, reativamos a rapidinho. prefeitura. Lúcia, perdão interrompê-la, só para ver que você pediu para eu compartilhar a tela, correto? Sim, sim, Está sim. vendo? Está vendo? Tô só um pedaço. Só um pedaço? Ela Você vai me é, falando o que eu vou abaixando aqui. Mas tá, dá tá. para ver bem? Que eu não consigo Dá, enxergar. dá. O pessoal tá vendo? Não Sim, sei. Tá? Tá dando para ler, pessoal? Tá dando para ver? tá sim. Beleza. Tá. Então, eu estou descrevendo quais a situação que nós encontramos da prefeitura e por que fomos reativar. Então, conseguimos, vamos dizer, a participação de poucos moradores, inclusive o Paulo, que é o nosso parceiro, eu, Paulo e mais uma ou duas pessoas, a gente conseguiu começar a fazer todo esse trabalho que não é fácil, tá? Trabalho de reativação de prefeitura com aquelas dificuldades todas não é fácil. Mas a gente conseguiu isso em 2014, fizemos a eleição e o Paulo foi eleito prefeito, tá? E eu participo sempre da área de administração, de secretária de administração, porque para mim, com toda essa minha questão, de meu problema, é muito difícil participar como prefeita, porque eu tenho muita dificuldade de acesso, de ir em banco, de resolver coisas, então eu dou mais suporte mesmo, eu sou mais estratégica de ficar na retaguarda, tá? Mas é como eu posso ajudar. Eu acho que cada um tem que ajudar como pode e como tem condições de ajudar. É melhor ajudar de alguma forma do que não ajudar. Bem, aí a gente conseguiu reativar a prefeitura. Esse fizemos todos a dívida, pagamos a dívida, foi caro. Quando paga aquelas multas todas é muito caro. E aí conseguimos reativar e mudar também o estatuto, fazer uma adaptação do estatuto. E aí, a partir daí, começamos a trabalhar com a RA1 para conseguir uma parceria para, vamos dizer, melhorar as calçadas quebradas, os trechos. Mas a prefeitura não tinha dinheiro, então tivemos que fazer campanha. Toda aquela história que você fala, Jean, faz uma campanha daqui, faz uma festa dali, faz um pedido, e aí você vai reunindo um dinheiro, uma mensalidade, aí alguém vai, um condomínio vai pagando, e aí conseguimos comprar o material e a RA arrumou alguns trechos. E fez uma coisa muito importante, rebaixou meios fios no interior da quadra, porque normalmente as quadras antigas não se consegue passar de um bloco para o outro, tá? Porque não tem meio fio rebaixado. Nem agora com o estacionamento para o PCD, dificilmente tem uma rampinha para um cadeirante passar. Não é tão simples assim. Então, a gente conseguiu rebaixar alguns meios fios e melhorando a acessibilidade, construindo, refazendo alguns trechos quebrados. Até porque, outra coisa que a gente tem que se lembrar é que as quadras, quem tem bastante conhecimento assim das 100, 300,
sabe que essas quadras, elas são corredores de passagem, tanto para o pessoal do metrô, tá? Por exemplo, a 315, ela atrás do comércio é corredor para a estação do metrô da 115, 114. E o outro lado, já margeando ali o templo, indo para 306, é corredor para o pessoal que vem de toda a região ali do setor hospitalar, que desce para o eixinho do leste para pegar ônibus do entorno. Então, o movimento é muito grande. E as calçadas são muito ruins, eram muito ruins. Então, conseguimos fechar, fazer alguns trechos e melhoramos bastante com a parceria da RA. E aí, pessoal, outra assim, não adianta a gente querer fazer calçada sem autorização da RA. Ou a gente faz com parceria deles ou com autorização deles, tá? Não se deve mexer em calçada, em planta, em árvore, em poda, sem autorização da RA, sem comunicar. Aí também fizemos a mudança, assim, melhoria do parquinho, que estava todo quebrado. Então, fizemos também a melhoria, colocamos um brinquedo novo, e aí fomos... E aí uma coisa puxa a outra, né? Na verdade, Jean, é impressionante, né? Quando você acha que fez, agora não, já tem outra demanda. E aí você sempre tem demandas. E aqui a gente sempre tem demandas. Aí vem a limpeza, que está, por exemplo, não está bem, então você contrata a limpeza. Aí vem a coleta do vidro. E tem uma coisa que a gente ainda precisa também melhorar muito, a parte de lixo. Mas aí, voltando para a nossa acessibilidade, é isso. Nós fomos trabalhando toda essa parte de melhorias internas, mas e pedindo emendas. Então, a gente ainda tem uma expectativa muito grande de conseguir uma emenda para dar uma melhorada nas calçadas, porque eu não consegui tirar as fotos, tá? Eu peço desculpas, mas realmente a gente tem muita calçada estufada, que eu chamo de placas tectônicas, porque levanta e aí ela fica... para você passar, minha scooter não passa, bate, e a raiz atrapalha muito as calçadas, quebra, racha a calçada e estufa as calçadas. Então, isso é muito comum ao longo em toda a quadra tem pedaços de raízes levantando as calçadas, tanto no interior da quadra como no quadrilátero, naquele externo, né? Tem muito disso. E isso é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar. Aliás, é meu sonho de consumo, é a quadra ter uma calçada totalmente refeita e nova, tá? E rezar para que não venha caminhão de ninguém para estragar as calçadas de novo. Outra coisa também que está muito, muito, vamos dizer, deteriorado, que deteriorou muito calçada, que vocês vão perceber isso nas quadras. Isso, Jean, não sei se tem esse problema na sua, foi a fibra ótica. Muitas empresas, não só de fibra ótica, como de celular, eu não sei de que é, que eles vão quebrando a calçada, vão cortando a calçada, e quando eles reformam, quando eles tampam, vão tapar o buraco, ele afunda. Não sei se você já percebeu isso. Na sua quadra teve isso? Que no lugar que foi quebrado, afundou. E aí, quando afunda, é mais um problema de acessibilidade. Aí fica uma depressão, aí eu venho com minha scooter, o carrinho bate e fica difícil de passar também. Aí é mais um problema. E isso é uma coisa que eu vejo que eu não sei quem é, o que a gente precisava conversar, não sei se é Nova Cap ou quem é que autoriza esse serviço, que eles precisavam fazer um trabalho de fiscalização para saber se essas empresas arrumam o que eles quebram, tá? Porque quebra a calçada inteira e vão deixando o caminho quebrado ou mal arrumado e afunda depois. É um outro problema que eu vejo demais, é isso, tá? Tanto que eu coloquei aí, tá? Também coloquei a legislação, não sei se você já passou, coloquei o que é a legislação mais importante, legislação federal, que é a lei de acessibilidade, que o decreto que regula a lei da acessibilidade, que é o 5296, de 2004, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a Lei de Mobilidade Urbana,
que é muito interessante, que não fala só de transporte urbano, mas fala da acessibilidade também, não só no transporte urbano, mas também para você chegar nos pontos de ônibus e tudo, tem que ter caminhos, rotas acessíveis, né? Porque como é que o cadeirante chega no ponto de ônibus se não for acessível para ele? É outro problema que eu vejo muito importante nas RAs, nas demais RAs, que não tem. E é um problema sério, muito sério. É você não ter como chegar de cadeira a um ponto de ônibus, por exemplo, no RA, que são mais parecidas com a cidade, né? As calçadas são ruins, você não consegue acessar o ponto de ônibus, é outro problema, mas esse é um tema a mais na acessibilidade que a gente pode discutir. E aí tem também a outra lei, que o Estatuto do Deficiente, da pessoa com deficiência, e outra coisa, uma outra legislação muito importante, pessoal, é a norma técnica da BNT, que é a 9050. Fala tudo, toda a parte de quando você vai fazer uma calçada, você não só calçada, mas sobre tudo que é para acessibilidade, banheiro, tudo, você precisa seguir normas. Porque eu tenho visto muita gente que faz rampa, até em pilotis, em blocos, e faz uma rampa que, se você descer, você vai bater lá embaixo, que nem uma pista de skate. Você não consegue. Nem um cadeirante subir e nem um scooter também subir. É errado a inclinação da rampa. Hoje em dia, para você fazer, o importante é você fazer dentro das normas técnicas, que hoje as novas construções são feitas já seguindo essas normas, e o alvará só é dado com elas. O problema é nas construções antigas da cidade, a cidade inteira, que nunca foi feito, não foi feita, Brasília não foi construída pensando em pessoas com PCDs, até porque isso não existia essa preocupação. Mas agora, com o envelhecimento da população, que a população está ficando idosa, já está muito idosa, precisa de acessibilidade e precisa de calçadas, rampas e meio-fios rebaixados, que é o chamado seguir o desenho universal. Desenho universal é ter tudo que sirva para todo mundo, tá? Que até o que eu falo aí, que o envelhecimento da população precisa se adaptar à nova realidade. E eu vejo que nossa atualização de líderes, só um minutinho. A gente precisa que os líderes comunitários fiquem atentos para a necessidade de acessibilidade, que comecem a se colocar como é que um cadeirante viria aqui. Cada um de vocês que moram numa região, pensa assim, minha quadra, meu espaço, meu quadrilátero, onde eu moro, tem acessibilidade? Por quê? Imagina, a calçada é rebaixada, tem rampas íngremes demais, não tem como atravessar de um lado para o outro. Tanto, Jean, que eu outro dia estava pensando, um teste numa dessas visitas presenciais que a gente podia fazer seria arrumar umas cadeiras de roda e quem participar do grupo, a gente põe na cadeira de roda e põe o pessoal para andar na cadeira de roda, para ver a diferença, a perspectiva de vida, que é outra forma. Você primeiro começa a ver a vida sentada. É uma mudança de visão total, tá? É um negócio assim de louco. Eu brincava muito com o pessoal, dizia assim, puxa vida, o pessoal não aguenta mais ver tanta barriga de gente, porque você sentada e as pessoas em pé, você só vê a barriga. Só o seu amplo, vamos dizer, campo de visão é aqui. Então, você começa a ver a vida diferente. Aí, minha proposta, poderíamos pegar umas cadeiras e colocar o pessoal, principalmente numa área que não tem acessibilidade, para ver como é difícil você subir uma rampa, como é difícil você subir uma calçada, como é difícil você passar numa calçada quebrada. Por exemplo, só para vocês terem ideia, eu levei um tombo numa calçada quebrada, que eu entrei com o maior cuidado, achando que não ia acontecer nada. Quando eu literalmente coloquei a roda do carrinho, o carrinho virou e tombou. E aí eu caí de cara no chão, na calçada. E o carrinho, inclusive, por pouco, eu não tive fratura de costela, porque o lado do carrinho bateu na minha costela.
Foi uma dor, eu não sabia o que doía mais, se era o rosto no chão ou se era a costela. E levei 4 pontos aqui no supercílio. O sangue escorria, que era um negócio de louco. Eu tenho fotos, eu tirei até uma foto, eu morri de dor. Eu tiro uma foto minha para o pessoal ver o que é cair num negócio desse. Porque é terrível, né? E foi assim, foi terrível. E aí, fiquei com o rosto, bati o rosto, fiquei toda roxa, toda inchada, levei ponto. Ou seja, não foi fácil, mas nem assim eu desisti. E nem desisto. Eu brinco muito, eu digo, pessoal, desistir jamais. A gente não pode desistir, né? Tem que continuar na luta. É uma luta dia após dia, uma luta de formiguinha, né? Que a gente tem que continuar, né? E conseguir conquistar cada vez mais a adesão das pessoas para entender o que é acessibilidade, porque a gente pode ser multiplicador. Os líderes comunitários podem ser multiplicadores da acessibilidade, que é um tema muito, muito, muito presente na vida da população que está muito idosa. Nós já estamos idosos, né? Eu, inclusive, já faço parte do grupo de idosos e dos PCDs. Você já imaginou um negócio desse? Eu digo, meu Deus do céu, antes eu não era, agora eu já sou. Então, assim, e a gente tem que estar adaptado, melhorando a cidade, procurando a cidade cada vez melhor. Eu também posso contar uma experiência que eu tive. Eu tenho tempo aí, o Jean? Tenho tempo? Mais 5 Nossa, minutinhos? o tempo é todo seu hoje. Você é nossa professora aqui, ó. O tempo que você puder, Eu vou pode contando usar. as experiências, porque são muitas. Então, eu me lembro de outra experiência. Eu também participo, não só da Rede Urbanidade, mas de um blog chamado Brasília para Pessoas, que é do Irá Lorenzo. Não sei se você conhece o Irá? Só de nome, de nome. Eu De não... nome, pois é. Aham. Então, ele é ciclista por opção. Ele não tem carro e ele anda só de bicicleta, inclusive para o trabalho. Ele mora na Asa Norte e vai trabalhar que aqui no eixo, aqui desses prédios aqui perto, no eixo monumental, e ele anda de bicicleta. E a gente faz muitas incursões pelos locais. Quando o setor de rádio e TV era totalmente destruído, nós fizemos um tour. A gente, vamos marcar um tour. Aí vamos nós dois. E aí vai mostrando, ele vai filmando e ele põe no blog dele. Eu até sugiro que vocês participem, sigam o blog Brasília para Pessoas, do Irá, tá? E aí ele tem até aberto lá, de vez em quando eu escrevo alguma coisa, às vezes a gente coloca a nossa experiência de fazer uma visita dessas no setor de rádio e TV, quando não tinha reforma, e reformou, melhorou bastante. Fizemos um tour também no setor de radiodifusão, no setor de TV, lá na feira, né, na feira da TV, né? Não, como é que chama aquilo ali? É feira, né? Torre de Feira da TV? Torre, né? Feira Feira da da Torre, Torre. Da Torre. Feira da Torre. Então, assim, e aí a gente vai até avaliando, quando faz a reforma, a gente vai vendo o que ainda ficou a desejar, porque eu sempre vejo, quando se faz uma reforma dessa, é sempre importante ter alguém que vá dando a dica, porque você sabe onde tem muito problema? O piso tátil. Meu Deus do céu, nós fizemos um tour aqui no setor de rádio, não, no setor hospitalar, fizemos depois que arrumou. E foi também, fizemos essa experiência com uma pessoa com deficiência visual. De repente, ela ia seguindo, porque ela usa bengala, né? E ela ia seguindo o piso tátil. Ela quase que esbarrava na parede, porque ele indicava tudo errado. Ou seja, quem instala o piso tátil talvez não saiba exatamente como é que ele deve ser instalado. Porque cada tipo de ranhura que tem naquele piso mostra uma coisa. E se mostra errado, a pessoa se perde. A pessoa com deficiência se perde, né? Então, eu vi muito isso. A dificuldade maior no setor hospitalar foi a questão do piso tátil. Eu tive ainda alguns problemas, porque eu também fiz a minha parte de pessoa com deficiente físico, né? Não tinha rampa em alguns lugares. Mas eu vou dizer uma coisa, pessoal, entre não ter acessibilidade e ter uma boa parte da acessibilidade, é muito bom. Porque só para dar o exemplo para vocês, eu moro aqui na 315.
para eu ir no médico, aqui no setor hospitalar, que é só atravessar, ou ir fazer um exame, eu tinha que contratar alguém ou pedir alguém da família para me levar de carro, né? Só para atravessar a rua, porque eu não conseguia atravessar a W3 e chegar, e as calçadas do setor hospitalar eram destruídas. Então, depois que teve a reforma do setor hospitalar, hoje em dia, eu vou nos meus médicos, nos meus exames todos que eu tenho no setor hospitalar, eu vou de scooter, só para vocês terem ideia. Isso, vocês não têm ideia o quanto é gratificante e o quanto você se sente cidadão participando e usando a sua cidadania e fazendo a sua vamos dizer, suas tarefas, o que você precisa fazer e chegar no lugar que você precisa ir. Isso é gratificante demais, tá? E aí é uma coisa que depois ainda veio a reforma da W3. Não sei se vocês viram, como fizeram as calçadas, né? Da W3 e da W2. E fizeram depois aquela pista de cimento, que eu não sei como é que chama aquilo, como é que chama? É uma de concreto que os ônibus passam do lado da W3, do comércio. Tem a pista de ônibus, que agora. Alguém já viu essa pista? Sim, mas eu não me foge o nome, essa Eles faixa, fizeram né? uma na Marginal. Mas assim, o pior é que quando começaram a fazer a pista de concreto, eles destruíram muita parte da calçada da W3, porque enfiaram estaca para fazer cerca, e quando arrancaram, não repuseram as pedrinhas portuguesas, que são uma tragédia. Pedrinha portuguesa para cadeirante é para matar, mas pelo menos tem aquelas lajotinhas também. Então você anda mais por aquele lado lá, a pedra portuguesa fica só na margem da calçada, é tranquilo. Mas assim, estragaram muito, muito, e fizeram algumas. Mas, olha, não dá para reclamar, porque eu diria que 80% da acessibilidade foi resolvido. Tem problema? Tem, mas ainda está muito bem. O meu medo só é a qualidade da calçada estragar e nos próximos. Eu já percebo, passando nas calçadas da W3 e do setor hospitalar, quando eu vou andando, as lajotinhas já vão fazendo aquele ploc, 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 que elas estão soltas. Então, qualquer hora já vão sair e já vai começar a ter problema. Isso é um problema que é a qualidade da calçada. A gente precisa muito estar atento e estar questionando a qualidade das calçadas, porque realmente você gastar um dinheiro desse todo e depois, um ano depois, está destruído, dá vontade de chorar, sabia, pessoal? Assim, triste, muito triste. Mas, enfim, é isso que. Lúcia, Oi? desculpa só interromper, a Del, ela vai sair agora, e ela levantou a mão Sim, aqui, e aí vamos passar sim, rapidinho Del. para ela, e vamos Ah, tirar a nossa obrigada. foto antes de você sair, Del, por favor. A Sim, gente vai tirar sim. uma foto. Vamos lá. Tá. Lúcia, eu quero agradecer o Jean, agradecer a turma, dizer que eu adorei, eu quero continuar. Mas para você, Maria Lúcia, eu queria registrar aqui todo o meu carinho e afeto, um abraço fraterno e muito afetuoso. Você é um exemplo, e você trouxe para mim, assim, é uma responsabilidade minha também a acessibilidade, né? A gente está preocupado com tantas questões, eu acho que essa é uma questão que tem ficado de lado. E você está sempre alegre, feliz, animada, sabe? Você vibra, a gente sente essa vibração. Então, assim, nossa, eterna gratidão de ter tido você nesse momento, até ficar arrepiada. Você é uma mulher, assim, alegre, você é feliz. Então, você está Obrigada. dando muitas lições para mim, eu acredito que para nós, né? E abrindo um portal, ampliando a nossa consciência, porque é uma responsabilidade nossa também, Sim, né? sim. Então, eu quero te agradecer profundamente. Eu Eu que tenho uma agradeço. outra aula agora, eu vou ter que sair, mas eu tô com seu telefone, né? Eu não Tá, posso. tá. Pode entrar em contato numa boa, sem Nossa, problema. você é o tipo do herói cotidiano que é um exemplo para todo Obrigada. mundo. Eu quero te Obrigada. agradecer muito, agradecer, Jean, por essa oportunidade. É verdade, caiu um E vamos cisco tirar aqui no foto, olho né? agora, acho que caiu um cisco aqui no olho, gente, calma aí. Tirar Ela é foto, Jean. maravilhosa, gente. Nós somos muito sortudos. Vamos tirar essa foto antes que a Del saia sem a Tá, foto e a gente vamos. não registre, porque eu esqueci nas últimas vezes.
Quem puder, pessoal, ligar aí a câmera rapidinho e a gente já volta para nossa amiga Lúcia para registrar aqui. E a Del falou por todos nós, tenho certeza, né? Fofos. E que incrível. Obrigado, Del, pelas palavras lindas. Apaixonante essa mulher. Demais. Ó, vamos. A galera tá Oi, conectando Jean, aí. boa noite. É que eu estou dirigindo, então fica difícil. Concentra aí, Célia. Pelo amor de Deus, não olha para a câmera, não. É, Você Tudo bom? dirige, É dirige. que eu estou ouvindo pelo carro, no rádio do carro, aí estou acompanhando a aula. Concentra Então tá aí. difícil para tirar foto. Beleza. Vamos lá Ok. então. Um, dois. Calma aí, apareceu uma mensagem bem na hora aqui, rapidinho. Aí. Um, dois, três. Pronto, foi. E claro que a gente vai tirar uma super foto do nosso encontro presencial, que temos que marcar, né? É isso. Del, obrigada, obrigado. Tiana. Obrigada, turma. Valeu Até depois, você. hein? Até depois. Um beijo, Del. Falou! A gente vai se falando. Lúcia, voltamos para você agora. Fique à vontade. Sim, sim, sim. Então, eu estava descrevendo o tour que nós fizemos no setor hospitalar, que melhorou bastante. Eu tenho visto lá, eu sempre circulo por lá, eu tenho visto muitos cadeirantes andando lá, e isso é um prazer muito grande quando você vê alguém cadeirante andando desfrutando uma calçada com boa, ampla, sem buraco e acessível. Realmente é um prazer inigualável, sabe? E é uma coisa tão simples, né? Que eu vejo assim, os locais mais antigos que não têm acessibilidade precisam urgentemente que se construa essa acessibilidade. Porque nossa população está idosa, você pega uma superquadra, a quantidade de idosos é muito grande, muitos cadeirantes, por exemplo, não é só idoso, criança, carrinho de criança. Eu preciso do meio-fio rebaixado no interior da quadra, passar de um bloco para o outro com o meio-fio rebaixado, para poder passar carrinho de bebê, passar velocípede de bebê, aqueles que o pessoal empurra, que parece um carrinho. Precisa disso também, não é só para. É o que se chama desenho universal, é para todos. Desenho universal serve para todo mundo, né? Para Verdade, qualquer tipo de. verdade. Né? Meu irmão já quebrou a clavícula com bicicleta. Tava andando de bicicleta e uma dessas calçadas topou, quebrou a clavícula. Pra vocês verem. Pois é, pois Desculpa é. aí, o parênteses, né? Não, mas isso tem demais, muito idoso caindo. E aí, se vocês quiserem mais, para falar mais um pouco de acessibilidade, vamos falar agora do comércio local da quadra. Você já sentiu o drama? O teu comércio local da Asa Norte, esse eu nem falo, porque ele não é a minha realidade, mas ele é pior ainda do que a minha realidade. Você já viu aquelas muralhas que tem lá no seu? É muralha, eu chamo aquele de muralha, Terrível. né? Você não consegue subir uma calçada ali. O meu aqui no nosso comércio, do comércio local sul, ele tem problemas também gravíssimos. Primeiro, porque as calçadas eu chamo de colcha de retalhos. Cada pedacinho na frente de uma loja é de um jeito. E tem muito degrau. Você já viu que vai passando de uma loja para outra, tem um degrauzinho. É impossível um cadeirante passar numa calçada desse tipo. Né? Eu posso te dar um exemplo aqui, que eu circulo muito. Aqui eu ando em tudo. Eu ando na 115, eu ando na 114, 315, 314, 115, 116, e se você, vamos lá um exemplo, 115, 116, que agora está virando o comércio local das cafeterias e restaurantes. Então é maravilhoso, você tem um local para você tomar um cafezinho, encontrar amigos e tudo. Ali tem Ernesto, tem La Mudepan, tem Copenhague, tem outras lojas de cafeterias, tem muita coisa. Tem restaurantes. E aí você vai na frente do comércio. Alguém já entrou ali na frente, já passou, caminhou pela frente da 115, 116? Alguém já fez isso? Você Já. conhece? Já, mas eu Sul? não reparei. Já, mas eu não reparei. Pois dê um passeio lá, só para você ter ideia. Beleza. Porque ainda tem um problema. Calçadas, tá? Que você não passa. Rampas íngremes demais. Atualmente, a Drogazil, que fica na 116, fez uma reforma na loja.
E eu fiquei abismada com o que eu vi que ela fez na calçada. Ela fez uma calçada que parece uma rampa de skate, de tão íngreme, que até um idoso, se descer ali, ele cai. É super íngreme. Então, para você entrar lá, tem que entrar por outra porta que tem, tá? Que é no nível. Aí, vamos lá. Eu vou fazendo pontualmente, eu estou lembrando a vocês, para que vocês comecem a se atentar para o que vocês estão passando e começar a observar isso que eu estou dizendo. Por exemplo, vocês já perceberam que em toda faixa de pedestre tem um meio-fio rebaixado quando você vai subir a calçada? A maioria tem, outros não tem, tá? Aqui do lado da minha, que vai para o Teatro dos Bancários, não tem. Por aí você tira, não tem. Mas e as que tem, muitas já estão quebradas, né? Fizeram mal feito o rebaixamento e fizeram uma emenda que o emenda do cimento saiu e aí abriu um buraco que na hora de passar, a minha scooter, ela me dá independência, mas ela é muito limitada a buraco. Você não passa em buraco, nem em degrau. Com uma cadeira de roda, você pode ir para trás, de ré, você pode levantar e puxar, e a cadeira dá mais, assim, mais movimento em lugares inacessíveis, e que a scooter não dá. A scooter dá mais independência, tá? Então, mas eu prefiro a independência. E aí, brigar por uma acessibilidade melhor. Foi a minha decisão, né? E aí você pega esses locais que rebaixaram, fizeram, eu brinco, eu gosto muito de comparar as coisas com algum, para chamar atenção. Por exemplo, você pega olha só, Jean, vá em frente aos semáforos no seu comércio local e veja o rebaixamento do meio-fio em frente ao semáforo. Vocês começam a fazer isso. Eles fizeram, parece assim um buraco, parece uma canoa, tá? Eles fizeram assim uma vala abaixo do cimento, do asfalto, tá? E abaixo até da calçada, que rebaixaram. O que acontece? Chove, empoça, fica empoçado. Então, na chuva, quando acaba a chuva, se não estiver chovendo, está empoçado de lama e água. Não consigo passar, porque se eu passar, vai molhar o motor do meu carrinho e estraga. Então, não tem como fazer isso, tá? Porque aí você inunda o carrinho e ele não é amigável com chuva e com água. Então, é um problema. Aí o que acontece? E a portaria, vamos dizer, a BNT 9050, mostra uma calçada belíssima que você pode rebaixar, que eu fiquei encantada com a 407, que foi o projeto da Magda. A Magda foi perfeita dentro das normas técnicas. Ela fez tudo dentro das normas técnicas. Aliás, eles fizeram com o projeto que ela tinha feito. Você lembra que ela falou? Que eles seguiram o projeto dela? Aqueles rebaixamentos são perfeitos. São os rebaixamentos, vamos dizer, dentro da legislação. Só que muito rebaixamento que é feito, por exemplo, principalmente em frente aos semáforos, não foi feito dessa forma. Eles simplesmente quebraram a beirada da calçada, deram uma rebaixada e taparam ali, e aí veio esse problema do acúmulo de água, que normalmente tem. Normalmente todo comércio tem acúmulo de água em frente aos semáforos. É um problema. Com chuva, tá? E lama. Depois é lama, é chuva, é água. Então, mais um problema. E os comércios locais, aquilo que eu estava falando, são degraus, calçadas muito inclinadas, tá? Demais mesmo, só para você ter ideia, por exemplo, eu tenho que fazer pêndulo no corpo, porque se eu passar numa calçada inclinada daquela forma e eu cair para um lado, o carrinho vai virar, então eu tenho que ir para o outro lado. Então o carrinho vai para um lado, eu vou para o outro, para poder fazer pêndulo e segurar e ele não virar. É isso. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa estar atento. Então, e lembrar, eu acho, sempre se colocar no lugar de uma pessoa cadeirante, para entender a dificuldade de subir em um ônibus, problema de ônibus. Tem ônibus que fica legal tem rampa legal. Outros, o meu carrinho não passa, não sobe, né? E muitos têm rampa ou não tem, ou tem a rampa quebrada. Então,
isso é outra coisa, que é o transporte urbano, que precisa ter acessibilidade. Mas eu me dediquei praticamente só a obstáculos arquitetônicos, tá? Que é a parte de edifício, de calçada, porque acessibilidade tem vários tipos são os 7 tipos: arquitetônico, urbano, de ônibus, de tantos que a gente eu prefiro, assim, fiquei só com a parte realmente de arquitetônico, porque é o que eu mais realmente falo, porque não consegue nem ter uma calçada boa, imagina o resto. Então, a gente tem que, é o mínimo que a gente tem que ter. Se você quer um local, uma cidade acessível, inclusiva, democrática, que serve para todos, né? É você ter calçada. Calçada é a condição mínima para você ter acessibilidade, né? E as rotas acessíveis, e depois a gente pode falar de rotas acessíveis. Mas vocês têm alguma dúvida também para a gente conversar? Ó, gente, por favor, aproveitem aí, ó, esse momento único que a gente está tendo, né? O pessoal está levantando a mão. Agora você falou aquela de levar a cadeira para alguns alunos testarem e sentirem, né? Acho que deveriam levar os políticos também, Lúcia, para eles sentirem aí, ó. Acho que é uma. Isso é por sua conta, Jean, né? Pela minha, não, que eu não conheço Não, nenhum político. não é, mas eu acho que fica bom aí a provocação para eles, né? Quem sabe sentindo um pouco né, disso que você Sim, falou, tu toca um pouco para dar essa urgência, né, na situação. sim, E outra coisa que você falou, calçada é o mínimo, né? E eu fico agora com o curso, eu estou tendo contato com pessoas de outras RAs. E se no plano piloto tá ruim, igual você falou no momento, né? Tem lugares que não tem nem calçada. A gente está pleiteando nem tem. Não tem, reforma e lá nem tem calçada, né? Então, nem tem, isso aí é muito né? grave, né? E outra coisa, só acrescentando o que você falou, em muitos locais você vê, as pessoas fazem, vamos dizer, a RA ou alguém faz a calçada, mas se esquece de que tem que rebaixar o meio-fio. Por exemplo, atravessar uma rua de ponta de um lado para o outro, tem que ter meio-fio rebaixado para poder atravessar, né? Não só na frente da faixa, mas tem que ter. Por exemplo, a própria calçada. Tem calçada que tem uma árvore bem no meio, um cadeirante não passa. Aqui mesmo, no canto da 115, tem um poste no meio de uma calçada. Pelo menos quando eu vou por um lado, meu carrinho passa de um lado e do outro. Ela ficou bem no meio, ele dá para passar de um lado e do outro. Mas tem carro que ainda põe a roda em cima, aí não passa. Ainda tem esse problema, pessoal. É o respeito dos carros, né? Eles param em cima de calçada. Como é que um cadeirante passa? As pessoas saem da calçada pela rua para poder desviar do carro que parou na calçada. É o mais comum. E o pessoal que não respeita a vaguinha da pessoa, do PCD. Eu tenho autorização para parar e estacionar numa vaguinha especial. Mas quantas vezes eu chego numa vaguinha e está ocupado por quem não tem autorização e sai na maior cara de pau, andando, e aí você diz, puxa, pessoal, aqui é... olha, você não acredita, uma briga, que hoje não brigo mais não, mas eu brigava, no shopping. Eu fui lá no shopping, parei, estava estacionada numa vaguinha especial, e a pessoa do lado parou e saiu andando na maior. Aí eu disse assim, olha, isso aqui é uma vaga especial. Eu falei com a maior gentileza, educação, aqui é uma vaga especial. Ela estava vendo, mas eu digo, olha, aqui é uma vaga para PCD, só para cadeirante. Aí ela veio com a maior grossura e disse assim para mim, eu sei ler. Aí eu parei, eu digo, então você é deficiente da cabeça. Mas a mulher ficou tão possessa comigo, porque eu disse que ela era deficiente da cabeça, já que ela sabia ler. Então, era de pessoas com deficiência física, e ela para no errado, eu falei que era deficiente. Eu quase apanhei, eu fiquei preocupada, de qualquer hora eu levo até um tiro aqui, eu apanho, porque não tem como, não tem. Hoje já melhorou muito, mas ainda param muito com aquela desculpa. É só um instantinho, que eu vou ficar aqui só por um minutinho. Só que naquele minutinho chega um PCD e precisa estacionar, né?
Então é isso, pessoal, é a importância de tudo isso que eu estou levantando pontos, tá? É isso que eu estou falando, porque eu quero que as pessoas pensem, eu quero assim, eu estou acendendo uma faísca para ativar a consciência de todos, para começar a enxergar esse tipo de coisa. Verdade. Tá? Esse é o meu objetivo. Com Por isso que eu provoco, eu gosto muito de provocar. Muito bom. A Patrícia levantou a mão aqui. Claro, Patrícia. Fique à vontade, Patrícia. Oi, pessoal, boa noite. Dona Lúcia, parabéns. É muito bom compartilhar com a senhora toda a sua experiência. A gente vê, eu estou vendo nesse curso uma realidade sobre Brasília que olha, é vergonhoso o que eu vou dizer, que eu desconhecia sendo brasiliense, nascida aqui, enfim. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para a senhora, depois dessa importante explanação, a senhora acredita que na Secretaria de Obras é um pouco assim parecido com a linha de raciocínio do Jean? Deveria ter pessoas que têm a necessidade de fazer uso da acessibilidade para ajudar a Secretaria de Obras a ter um olhar mais atento? Olha, existe a Secretaria da Pessoa com Deficiência. E o secretário de Estado da Pessoa com Deficiência é um cadeirante. Eu tenho participado da Rede Urbanidade, que é do Ministério Público do DFT, Territórios, que a Rede Urbanidade ela é formada por sociedade civil, associações, por exemplo, Andar a Pé, Roda da Paz, professores da UNB, por exemplo, o professor Beni, que é professor de arquitetura, que é especialista, é um cara assim, competentíssimo, tá? E a CEMOB é Secretaria de Mobilidade, e o SEDUR é Secretaria da parte de Urbanismo. Todo mundo sabe. Eu participo muito de reuniões lá, mas a questão que eu vejo não é falta de lei. Se você ler essa legislação que eu coloquei aí, principalmente o decreto 10098 e a lei, e o decreto não, a lei 10098 e o decreto 5296, você vai ver tudo, e a BNT 9050, você vai ver que tem legislação para tudo, lei da mobilidade, estatuto da pessoa com deficiência, tem lei. O problema é cumprir a lei, é que tem a lei, mas você vai nos locais, nos órgãos públicos, a lei é ignorada. Hoje em dia, você vê cumprir a lei para obras novas, obras recentes, né? Já se faz, mas você vê assim, vamos lá, vou dar um exemplo. Patrícia, quadra, você mora em quadra? Superquadra? Eu moro aqui no Noroeste. É quadra, Noroeste. Mas não é superquadra. Mas Noroeste é perfeita em acessibilidade, porque Noroeste foi construída dentro da legislação da acessibilidade, tá? Eu já andei no Noroeste e não encontrei nenhum problema. Tranquilíssimo, tá? Eu só acho o Noroeste mais apertado que uma quadra, tá? Mas tudo bem. Mas tem acessibilidade, tem tudo em matéria de acessibilidade, porque já foi construída dentro do desenho universal, tá? O problema é que a Asa Sul, a Asa Norte e essa outra parte do plano piloto foi antiga, com certeza, década de 60, quando se construiu Brasília, ninguém falava de acessibilidade, não existia isso, tá? Então, as quadras ficaram sem acessibilidade e foram, ao longo do tempo, algumas tendo mais preocupação do que outras. Eu vi a 407, ficou perfeita, está completamente acessível, tá? Outras que não tiveram, algumas quadras que receberam emenda, fizeram uma boa acessibilidade. Mas eu já vi outras que fizeram emendas e a acessibilidade não é boa, não ficou boa, tá? E as que não têm emenda, as que são as antigas, como a minha, que é calçada muito antiga, a gente consegue emendar, remendar, quebrar o meio-fio. Nós aqui rebaixamos, o Paulo estava aí eu acho que o Paulo está na aula, não está? Eu vi que ele entrou. Sim, eu acho que está. Tá. Ô, Paulo, fala um pouquinho, Paulo, me dá uma força. O que a gente fez aqui, conseguimos rebaixar 8 meio-fios.
E aí eu consigo atravessar do bloco do Paulo para a frente, para o outro bloco, para poder ir para o comércio local. Porque antes eu tinha que dar a volta na quadra todinha. Não conseguia passar porque não tinha acesso. E o Paulo sumiu. O Paulo nem responde, ele me ignora. Ele tá dirigindo, não tá? Ah, não, Ah, tá ali, ó. Tá? tá bom. Tá, Ok, Paulo. Que bom que você veio prestigiar a gente, né? Mas é isso, Jean. Então, assim, tá sem áudio, Paulo, tá sem áudio. Ele tá é, tentando falar ainda. Tá. Mas concentra aí, rapaz, no trânsito. Eu fico preocupado. deixa, depois fala. Tudo bem. Mas aí, Então, Patrícia, é isso. Os órgãos sabem, têm consciência, tem até um plano, foi feito há uns 4 anos, não sei, um plano de mobilidade ativa, porque a mobilidade ativa, agora já que você entrou num tema muito questionável para os brasilienses, tá? É a questão que a rede urbanidade trabalha muito, que a gente chama, a mobilidade ativa é pedestre e ciclista. Na verdade, quando você pega a lei que eu citei aí de 2012, que é das cidades, que fala que quem é mais importante no trânsito e na mobilidade urbana é o pedestre, o ciclista, são os pequenos até chegar para os grandes. Só que isso é o que a lei diz, mas não é o que acontece, porque em Brasília, por ser uma cidade modernista, pistas amplas e ser tudo isso, e o brasiliense ficou com a mania de só andar de carro. Então, o modal de transporte do veículo individual é o que predomina. Nós não temos bom sistema de transporte, nem de coletivo, nem de metrô, e todo mundo, até para ir na padaria, está tão mal acostumado que sai de carro para ir na padaria, na quadra. Você já viu isso, Jean? Né? Então, isso aí é cultural. Para a gente romper esse problema, é romper com a nossa cultura de carro individual. Outro dia, só para lembrar vocês, eu estava no trânsito, não dirigindo, eu estava até num carro desses veículos que levam cadeirantes, né? Que tem rampa, que tem tudo. E aí o trânsito parou. Eu peço a vocês, quando vocês tiverem um congestionamento, olha para dentro dos carros. O que tem? Só o motorista. No máximo, tem alguém do lado. No máximo, tá? Só tem um motorista. E aí fica aquela fila quilométrica. Ó, Noroeste. Agora está cheio de pista lá. Estão construindo um monte de pista, que a Patrícia mora lá. Mas ali, você prende... É só uma pessoa em cada carro. Cada família com 4 pessoas tem 5 carros. Todo mundo tem seu carro. Nada contra você ter seu carro. Mas Brasília não aguenta isso. Aí vem a questão de estacionamento, aí para em cima de calçada, estragam as calçadas. Você já viu como é que é, Jean? Por isso que você vai passando entre os carros. Aí como é que passa um pedestre, como é que passa um ciclista, como é que passa um cadeirante? Se está tudo estacionado, tudo lotado. Então, a gente tem que mudar, começar a mudar essa cultura do carro individual, somente dele. Só que aí eu vou responder a pergunta da Patrícia. E os órgãos públicos? O que eles fazem? Eles não têm noção disso? Tem. Mas o que acontece? O governo faz agora 15 viadutos. Viaduto é para quem? Carro individual. Então, você tem uma lei que diz uma coisa, mas faz outra. Por quê? Porque é isso que a população quer. É isso que agrada. Nós precisamos mudar essa cultura. É uma coisa muito acima de muita coisa. É mudança cultural. Não é de uma geração para outra, não. Nós vamos precisar de umas 3, 4 gerações para poder mudar isso, se é que a gente vai mudar, se não conseguir mudar esse pensamento lá das escolas de criança. Porque se as crianças nascem, todo mundo tem que ter um carro, vai continuar, e só vai aumentar. Você está entendendo a questão da consciência? Então, as pessoas, por exemplo, aí por outro lado, aí você vai, mas por que antes de fazer tanto viaduto não melhorou o transporte público? Se você for Inglaterra, Nova York, Paris, tudo é metrô, é transporte urbano, é trem,
é bonde, sei lá, é tanta coisa. E aqui não, aqui você não sai não melhora o transporte. Uma vez, olha, eu fiquei horrorizada. Eu ouvi uma pessoa me dizer que transporte, andar de ônibus, é coisa de pobre. Eu vou falar o Loucura, quê para uma pessoa dessa? loucura, né? Não, aí eu fiquei calada, eu vou dizer o quê? Nada. Né? Quer dizer que lá em Nova York, se andar de ônibus e metrô é coisa de pobre. Na França, Ai, meu, né? fica Eu ruim. tenho até aqui um vídeo que eu recebi do Irá, é, é, um vídeo de Amsterdã. Amsterdã é a cidade mais acessível, mais. Olha, impressionante. Se eu te mandar agora, você consegue colocar esse vídeo? É aquele que você me enviou? Eu te mandei. Eu vou colocar Você tem assim. como colocar ele aí só para o pessoal Tem- ver? Tenho sim. Enquanto eu pego aqui, tem algumas pessoas que fizeram perguntas, você pode responder nelas, eu Sim, coloco. posso responder, claro, claro, claro. Deixa eu achar aqui, foi no chat. Eu mandei para você, individual. Isso. Eu vi, lindo demais. Eu não deu tempo de responder porque estava na correria, mas eu vou conectar aqui, só vou ler as perguntas. A primeira, Sim, a Mara, existe alguma cidade no Brasil com boa acessibilidade? eu já ouvi dizer que tem muita cidade, que essas cidades do sul, essas cidades menores, pequenas, muitas já estão com boa, principalmente as turísticas, já têm tido uma boa acessibilidade. Os prefeitos já estão se preocupando mais e já estão tendo. Porque agora, ultimamente, eu tenho viajado muito pouco, mas eu sei que muitas cidades do sul, Curitiba, sei lá, já melhorou muito, tá? Já tem. Agora, alguns trechos, por exemplo, Nordeste, a Orla, muitas cidades já têm acessibilidade, hotéis com acessibilidade, né? Porque a acessibilidade não é só calçada, não. Se você pega hotel, tem que ter apartamento com banheiros acessíveis, com acessibilidade para cadeirante. É outro problema. Mas hoje em dia, os hotéis, quase todos os hotéis turísticos de praia, têm já hotéis com acessibilidade, né? E hotel, acessibilidade, banheiro com acessibilidade, não é só para cadeirante, é para idoso, né? É muito difícil, um idoso precisa de mobilidade reduzida, precisa ter. Então já melhorou muito a parte hoteleira, já está bem melhor, tá? Mas assim, ainda eu acho ainda que a gente está muito ainda dependente na cidade, nas calçadas, É. tá? Essa daí seria um impacto imenso se alguém sei lá, alguma política pública que começasse a implantar o que a legislação manda. Bastava isso. Uhum. Excelente. Olha, o Alessandro fez a pergunta e a Norma levantou a mão. Vou ler a pergunta do Alessandro e depois a gente passa para a Norma, tá bom? Alessandro diz: estou ocupado agora, mas se puder perguntar a Luz sobre o que ela acha da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, agradeço. O Ministério Público é o que criou a Rede Urbanidade, que eu participo, que me chamaram, convidaram. Eles estão muito, muito conscientes e preocupados com esse tema, porque a mobilidade ativa, a pessoa com deficiência entra na mobilidade ativa. E a mobilidade ativa é o grande meta de se implantar melhor e dar, vamos dizer, mais ênfase e respeito, que é o pedestre, que dentro do pedestre tem o cadeirante e o ciclista. Só que o Ministério Público não pode obrigar, ele pode questionar, ele pode falar, como tem feito. Ele tem feito muita coisa aqui em Brasília, tem sido muito ativo, tá? Que é, inclusive, o Ministério Público, é o ProURB, que é quem está no comando é o doutor Dênio, que é o promotor, ele é muito ativo e questiona muito exatamente isso, tá? Realmente é muito ativo. E a rede é muito ativa. Agora mesmo, eu mandei para você um curso que vai ter começando amanhã, não sei se você viu, que eu mandei, que é do Ministério Público. Eu vou até Coloca no colocar grupo. no grupo. Posso pôr no grupo? Claro, com Esse, certeza, com certeza. tá? Então, é um curso muito interessante que aí vai responder sobre o Ministério Público, o que ele está fazendo com essa parte de acessibilidade, muito interessante. Eu vou mandar e eu recomendo que vocês se inscrevam
E tem online e tem presencial, mas o online já vale a pena pegar muita coisa. Vocês já vão ter muita noção do que está sendo feito. Legal, É muito gostei. bonito o trabalho. Obrigado. Respondido aí, Alessandro. Agora eu passo para a Norma. Oi, Norma. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Estou assim. Ah, tá. Eu estou fazendo uma cobertura aqui fora, mas estou conseguindo escutar bem vocês. Maria Lúcia, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter essa generosidade de dividir com quem não tem as mesmas dificuldades, para você ampliar esse debate e trazer um pouco de informação, né? Porque a gente acaba ficando muito ignorante nas necessidades, né, especiais que as pessoas têm. E você é uma pessoa bastante atuante, né? Bastante vigorosa, e muito obrigado por nos dividir um pouco aí do teu dia a dia, e eu ter uma noção que eu nem tinha, né? Da, aqui da minha quadra, né? O que precisa da minha quadra para os cadeirantes estarem junto comigo, né? E eu transito na 405 e na 406 Sul, e eles fizeram aquela reforma. Então eu te convido a andar aqui quando você quiser junto comigo, que seria seria muito bom, uma pessoa atuante, e também poder se dizer. Eu fiquei pensando se a gente não poderia ter uma campanha em dar um selo para as quadras acessíveis, né? Fazer uma campanha de quadras acessíveis para que tenha acessibilidade, e ganhar esse selo de uma quadra modelo para isso aí, e aí a gente vai propagando essa campanha para outras quadras, né? Sobre o que você falou, a diferença de simplesmente quebrar uma calçada ou fazer o rebaixamento certo para que passe, né, as motorizadas, né, das pessoas. Mas o que eu queria te perguntar mesmo era o seguinte: nesses centros de atividade coletiva, que todo mundo tenta batalhar para conseguir, existe algum desses equipamentos que você sente que poderia ter para cadeirantes também se exercitar, que no final pode ser que as pessoas não pensem nisso, que um cadeirante queira descer da sua residência, ir até aquele centro esportivo comunitário, e ter também à disposição dele um desses equipamentos de exercício? Sim, Norma, existe, inclusive PEC, você está falando de PEC. Tem Isso, da PEC, PEC. as PECs, o Jean, que conhece mais essa área, existe PEC mais recente que tem equipamentos para cadeirante, não sei se você já viu, Jean. Eu, inclusive, e- eu conheci uma PEC que foi feita praticamente só para cadeirante, lá no Lago Norte, não sei se você viu essa PEC, mas eu acho que morreu, ninguém participa, eu acho que não foi muito para frente. Mas o importante que eu vejo não é fazer uma PEC só para cadeirante, é uma PEC dentro da quadra que tenha um ou dois equipamentos que sirvam também para cadeirante. Por exemplo, Isso. a minha quadra, aqui, eu já pedimos aqui, o Paulo é testemunha, o Paulo pediu como prefeito, já pedimos, já veio até RA aqui e garantir que ia dar uma PEC para a gente e nunca saiu. Então, assim, nem aquela PEC comum, que é a primeira PEC, o primeiro modelo de PEC, não tinha nada para cadeirante, mas as últimas eu já fiquei sabendo que tinha algum equipamento que já dava para o cadeirante parar, estacionar com a cadeira e fazer algum exercício, o que seria maravilhoso. Eu, inclusive, estaria fazendo exercício lá. Eu vou para a academia, mas aqui também eu faria. Mas, assim, não sei por que a PEC. Você sabe, Jean, porque eu não sei o que aconteceu com a PEC, que pararam de fazer, distribuir aleatoriamente em lugar que não tem nada a ver, que ninguém nem vai para lá. Eu vejo o PEC do lado da 600, que não tem nem gente morando. Alguém vai atravessar o eixo, a L2, onde não tem lugar nenhum para atravessar, só em frente aos semáforos. Vai sair alguém numa cadeira de roda para fazer uma PEC lá? Ou em algum outro local, assim, que não tem nada a ver? Então, a PEC tem que estar muito próxima da moradia, para que alguém desça e faça, né?
eu não sei o que aconteceu com as PECs. Aqui a gente fez de tudo para ter uma e não tivemos. Também não sei, Lúcia, não sei. Não sei por que não tem. Não sei. Pois é. O Alessandro, fica à vontade, Alessandro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Lúcia, eu perguntei sobre o Ministério Público. Eu não sei se tem algum servidor do Ministério aqui na aula, enfim, mas eu trabalho nos Correios e eu lembro que eu tinha contato com uma arquiteta que estava tocando um trabalho relacionado à acessibilidade, mas era por força legal. Não digo de uma lei, de um decreto e tal, mas de uma decisão judicial, se não me engano, ou algum acordo de ajuste de Um conduta, TAC. esses termos aí, não TAC, Deve ter sido um exatamente. TAC. Exato. E, assim, olhando do lado dos Correios, vamos dizer assim, né? Não posso falar em nome da empresa, mas a questão sempre foi muito a questão financeira, né? Porque os projetos para readequar infraestrutura são valores mais elevados. Mas eu acho que o Ministério Público deve ser um grande aliado nesse Sim, trabalho, né? Ainda mais quando tem leis e dispositivos legais que regimentam aí como que deve ser a infraestrutura. sim, Independentemente quando aquela infraestrutura foi construída, se a lei era vigente ou não sim, naquela época, mas aí deixa para o promotor quebrar a cabeça, né? Mas sim, assim, de incentivar o registro de, vamos falar claramente, né? Registro de denúncia no Ministério Público sim, Federal, aliás, do Alessandro. aqui do território, né? Eu estava Sim, vendo sim, aqui na página deles aqui, tem uma procuradoria dedicada à pessoa com deficiência. Achei um sim, guia prático aqui elaborado por sim, eles, achei muito sim, bom, assim, que dá uma direção, né, do que sim, sim, nós, pessoas com deficiência ou não, podemos fazer para ajudar sim. esses colegas, esses São cidadãos muito aí. bons, são muito bons. E agora, Alessandro, você vai achar até interessante. Você sabe que trabalhava nos Correios, eu fui aposentada por invalidez pela minha doença. Eu era dos Correios, Caramba, da administração central. Você trabalha onde? eu trabalho no Correio Sede. Eu também era de lá, tá? Da área financeira. Ah, que bom, depois a gente troca umas ideias Prazer, aí. tá, E tá. aí, Mas eu já estou colegas de aposentada há trabalho. muito tempo. Você ainda era bebê quando eu fui aposentada. Eu tenho 12 anos de Correios, eu sou uma criança lá. Exatamente. Você deve estar lá, não está fácil, não, tá? Deus me Infelizmente livre. não, mas Não. obrigado, é legal. Vamos saber que você é colega nosso. Ah, eu participei de muita coisa ali, inclusive da implantação da área de custos no Correio, Sim, que bom. né? Muito antigo, foi na década de 90. Você não tinha nem estava nascendo, ou nem tinha nascido, né? Mas é isso. Isso é muito Muito bom, Brasília. prazer, É muito né? Brasília isso, né, gente? Já já a gente conversa, É. achou, olha, eu trabalhei lá, conheço alguém e tal. É muito Exato, exato, né? É isso mesmo, né? Então, legal. mas é isso. É muito bom o Ministério Público, está muito atuante. Mas eles não podem, eles podem pedir, exigir um termo de acordo de conduta. Se você denuncia, se você provoca, eles vão atrás, eles melhoram muito, eles são incríveis. Eu gosto muito do Ministério Público, do trabalho que eles fazem. Tá? Agora, a gente tem que procurar melhorar o todo, né? Não, né? Não ficar só pontual, porque só pontual, vamos dizer, ajuda, mas o ideal é que todo mundo tenha essa consciência e comece a melhorar. É o que eu digo, a liderança comunitária tem que começar a expandir isso aí e, e divulgar essa questão e começar a cobrar, até dos prefeitos, da RA, porque falta cobrança. Que, na verdade, a questão da acessibilidade da pessoa com cadeirante, ele é invisível. Se você perceber, é invisível, né? É isso que é a questão, Muito triste, né? né? É verdade. É, tem mais pergunta? Alessandro, eu vi que você compartilhou o guia, depois você pode botar lá no grupo, por gentileza? É legal que a gente consegue acessar mais fácil. Sim, Obrigado. eles fazem um excelente trabalho. Eles têm levantamento de legislação, eles têm tudo. É muito bom. Só que a rede de urbanidade não é da pessoa com deficiência, é do ProURB, que é toda da parte de mobilidade urbana e que é mais geral, tá? E que o cadeirante está inserido no pedestre. É mais geral. Legal. Mas, Lúcia, eu tenho duas perguntinhas, sim. bem simples, né? Uma, eu não sei se você tem esse número, mas você sabe algum número aproximado de cadeirantes no DF? Olha, tem o PENAD, se não me engano,
A Codeplan, que agora é IPES, não sei como é que chama, eles têm esse levantamento no PETRAT, que é um planejamento, é um levantamento estatístico de Brasília. Acho que é PEDAT. Eu PEDOT? tinha até isso aí. PEDOT? Não, não é PEDOT? PEDOT, não. Não, PEDAT. PEDOT é PEDOT é outra PEDAT, coisa. PEDOT é é outra coisa. Eles fazem, se não me engano, deve estar dando menos de 10%, ou por aí. Eu já fiz esse levantamento, mas o cadeirante, ele realmente não está muito bem definido. E o cadeirante físico, eu já vi, tem a legislação, tem o levantamento, a estatística do antiga Codeplan. Tá? Não sei se você conheceu. Codeplan é o órgão do GDF que faz estatística. Você já viu, Alessandro? É PEDAT. Tem um nome eu vou ver se eu descubro isso aí direitinho e passo para vocês. Tá. O mais atualizado. Beleza. Tá? Eu já tinha acompanhado isso aí. Mas eu depois deixei de acompanhar e agora eu estou sem o dado. Mas é significativo, sim, se você pensar bem, é. E tem muita idoso, não precisa ser só cadeirante, não. Quando você fala de cadeirante, mas o idoso, mobilidade reduzida, e Brasília está envelhecendo. Sim. Muito. O Brasil está ficando velho. Aliás, o Brasil ficou velho antes de ficar rico. Né? Desculpa rir, Então, mas é verdade, né? Tem razão. E aí nós estamos com problema de previdência, de pagamento de pensão, de aposentadoria. Tá um problema muito sério, né? É um outro problema aí mas é sério, muito sério. É verdade. E aí vem com a questão da idade, a questão de você ter política pública para idoso. E a parte de acessibilidade é política pública para idoso também, mobilidade reduzida. Com certeza. E uma outra pergunta, quais são os termos corretos para a gente falar com alguma pessoa que tem alguma deficiência, né? Eu acho PCD, que PCD é o pessoa com deficiência. termo utilizados, beleza. O Ok. cadeirante é um termo mais, assim, informal. É PCD, É que assim, pessoa com deficiência. é porque existem vários tipos, né? Aí o Tem PCD tem. pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência física, né? Tem muitos tipos. Aí, no né? caso, a gente fala, por exemplo, PCD cadeirante, PCD. Não, deficiência física. Mas para explicar, por exemplo, saber que é auditivo. Eu particularmente, aí eu adotei mais chamar cadeirante, embora não seja o termo tão correto. Mas o cadeirante é mais claro, todo mundo entende. Pois é. Né? Pois é. Que usa cadeira de roda. Eu não uso cadeira de roda, eu uso scooter. Pois é. Né? Eu pergunto isso porque é bom a gente saber, a gente não conhece nada sobre, como tem vários tipos de deficiência, é bom a gente saber, né? Falar o nome certinho. Sim. Beleza. Você vê um pessoal com deficiência visual, ele usa até o tipo de bengala, diz que tipo de deficiência ele tem. E também tem o cão-guia, que é muito importante. Tem muita gente que tem a maior discriminação pelo cão-guia. Cão-guia pode entrar em qualquer lugar. Sim. O cão-guia pode entrar em restaurante e ninguém pode falar nada, andar em avião, andar em qualquer lugar acompanhando o deficiente visual. E quem usa cão-guia não é só a pessoa com deficiência visual. Tem outros tipos até a pessoa deficiente auditiva tem usando cão-guia para várias coisas, porque ele não escuta. Por exemplo, tem cão-guia que já salvou a pessoa de incêndio, porque a pessoa não viu que estava pegando fogo. Então, assim, tem de tudo. O cão-guia é um projeto maravilhoso e que as pessoas precisam deixar de ter preconceito. Verdade. O cão-guia não ataca ninguém. Verdade. Só para ficar bem claro aqui que os nomes são parecidos, tá, gente? PEDOT é Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Ordenamento Territorial E Urbano. o PEDAD, que a Cris colocou aqui, obrigado, quer dizer, o PEDAD. PEDAD. PEDAD, que tá aqui o nome escrito
Piedade, ixi, saiu o meu trem aqui. É o Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Sim, Ampliada. amostragem, domicílio. Isso, Amostragem, domicílio. perfeito, Piedade. perfeito. Olha, a Norma compartilhou, obrigado, Norma. Eu tenho estatísticas de 2021 com aproximadamente 114 mil cadeirantes no DF. Muita gente, Lúcia. É, é, muita gente. Fiquei chocado agora. A gente não Sim, sabe nada, acho que falta informação, falta abrir a cabeça mesmo, sim, como você sim, falou, né? sim, A gente não sabe sim, nada. né? Pois é. Eu te, não sei se a gente Vamos, vai ter tempo ainda, mas tá finalizando, mas vamos ter tempo para conversar depois. Como eu falei, isso aqui não é um adeus, é um até logo. sim, não. E eu estou à disposição das perguntas, porque esse tema é o meu lema e é o meu objetivo de melhorar a cidade, realmente a minha contribuição como cidadã. Maravilha. Porque não melhora só para mim, não, é melhor para todo mundo. É verdade, né? A gente tem que pensar no próximo, né? Também é muito importante. Gente, alguma pergunta a mais? A gente tem tempo para mais um. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E se não tiver, vou abrir aqui para falas. Se alguém quiser falar algo com a Lúcia, dar um alô, um agradecimento, ou, enfim, quem puder, tem gente que não está podendo falar, mas abro o espaço aqui. Ó, o Paulo apareceu. O Paulo já estacionou, já está no clube, Paulo, dá um oi, Paulo. É o meu parceiro aqui na quadra. Ele né? me ajuda muito, nós trabalhamos junto, Sim. melhorando aqui a quadra. Muito legal a parceria de vocês. Aí, Paulo. Vai lá, galera. Boa noite. Aqui é o Pink Cérebro. Eu só executo o que ela manda. Só isso, beleza? Muito fácil. Ai, ai, É a dupla bate-rouba. ai, ai. Mas é isso. Pessoal, alguém? Abro aqui, fique à vontade. Minutinhos finais. Alguém quer dar uma palavrinha? Tiveram várias Hoje, mensagens. Oi. desculpa, já, eu esqueci de levantar a mão aí. Só entender, essa é a última aula online, depois a gente vai ter os encontros presenciais, né? A gente vai ter hoje é a última aula online, temos os encontros presenciais e uma vida inteira para a gente trocar ideias e essas amizades que surgem, né? E assim, vocês estão convidados também, quem quiser participar da nova turma que vai começar, estão convidadíssimos. Ano que vem vai ter o módulo 2 também, vocês estão convidados, mas eu tenho contato de vocês, eu vou avisando, tá bom? Mas fica o Uhum. convite já para a gente manter o contato, né? De vez em quando a gente pode marcar um encontro, Isso, né? Bom, verdade. Beleza, já. Obrigado. nada. Alguém mais, pessoal? Ninguém? Cláudia falou, quero. Você quer falar, Cláudia? Ah, mais uma turma, claro. Cláudia vai em todas, com certeza. É que eu estou com a voz cavernosa. Primeiramente, né, agradecer a todos, né, e Maria Lúcia maravilhosa. Inclusive, hoje eu fui na padaria, eu e a Janaína, e nós estávamos justamente falando desse assunto, sobre acessibilidade. Não foi, Janaína? Janaína deve estar ouvindo aí. Falamos sobre isso, e só agradecer, gratidão a Deus e a todos vocês, e a Jean, maravilhoso. E eu estou já perguntando, estou tão sem graça. Eu esqueci o ponto de interrogação. Jean, você me atura em Que, mais uma turma? que isso, Cláudia? Como assim? Você está convidadíssima, é um prazer. Conte sempre que Obrigada. quiser. Sempre que Ai, quiser. desculpa a voz, que eu estou muito gripada. Tá? Um beijo em todos. E vamos marcar o nosso lanche. Ah, não, vai ter feirinha, né? Na próxima. Não, a gente ainda tem dois encontros presenciais. Ó, Ah, a Raquel perguntou, ia ser dia 20, ia ser agora, infelizmente a gente teve que alterar para o dia 27. Vai ser na aham, 303 Sul. E aham. dia 4 são 2 semanas seguidas, vai ser legal, são 2 sábados seguidos, né? Vai ser no dia Desculpa. 4 de outubro na 411 Norte. Ah, então aí eu sei que um tem a feirinha, mas o outro vão fazer um lanche bem bacana para a gente comemorar, né? Sim, com certeza. Valeu. Então, só agradecer muito, muito. Eu não tenho nem palavras para agradecer o Jean.
Nossa, Jean é maravilhoso, formidável, né? Porque Sim. é nosso mestre, é nosso. É até nosso. Pelo menos para mim, foi um psicólogo. Jean, você vai ter agora um séquito atrás de você. Que isso, né? Sou uma formiguinha, então é um prazer estar colaborando aí. Tamo junto, agradeço demais. Temos espacinho aqui para mais alguma. Fala, alguém quer? Que o nosso tempo esgota, Eu infelizmente. quero falar. Claro, É Cris. Cris. Eu tive ausente aí nas 2 últimas semanas, eu estava trabalhando à noite aí, não tive como participar, mas eu digo, Maria Lúcia, que você é uma inspiração. A gente está caminhando a passos de tartaruga, mas pelo menos não estamos estagnados, né? E Sim, espero que a gente consiga implementar isso em todo o DF, mas começando de quadra em quadra, né? A isso, Raquel, a nossa prefeita, está aqui. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, que é o início de tudo, arrumar as calçadas. Porque sim. sem calçada não tem como, né? Não, É muito difícil. Mas eu quero né? agradecer pelo seu depoimento, a sua vida é inspiração, o seu trabalho, que a gente possa aprender e colocar em prática. E o Jean, sempre o nosso mentor. Isso, isso. Obrigada, Jean. Que isso, obrigado você. Ó, não sai que a gente tem o vídeo. Vamos finalizar com o vídeo, Sim, o vídeo que sim, a Lúcia sim, sim. compartilhou. Eu vou compartilhar a Da tela Holanda. da Holanda, né? Vou colocar aqui, Isso. gente. Vamos ver. Claro que a gente vai colocar no grupo depois também, né? Mas só para a gente finalizar bem com esse vídeo, para ver. Eu gosto muito de ver iniciativas que existem, porque a gente mostrar que é possível, né? Tem lugares no mundo que são cidades lixo zero. Então, a gente vê que é possível. Então, isso me dá muita esperança, né? Da gente tentar e Sim, seguir atrás, né? Inspirar, copiar as ações positivas, né? sim. Então, esse é um exemplo muito bom que a Lúcia trouxe. Eu vou compartilhar aqui. Estão vendo a tela? Sim? Sim. Então, beleza, vou colocar aqui, vou dar o play. Que planeta é esse? Amsterdã. Uai, oxe, entrou outro vídeo aqui. Que susto. Uai, Eu só mandei um. não, é aqui, entrou outro na sequência que estava lá. Eu lembro assim, uai. Mas que planeta é esse, Lúcia? É planeta Terra? Esse é esse lugar? É Amsterdã. Isso Você vê que chama lá tem muitos cultura, idosos. né? É, Oi? Oi, Cris. é outra coisa. E a França, Paris está ficando também, alguma área de Paris está praticamente tirando o carro das ruas, do centro da cidade. E deixando muito ciclista, pedestre, e só alguns ônibus, sei lá, trem, metrô, basicamente, pouco carro. Em algumas áreas de Paris também está assim. O que é muito bom, né? E aí nós estamos indo na contramão da história, né? Jogando um monte de carro no centro da cidade, É que não verdade. comporta, Verdade, Lúcia. né? Gente, Mas a gente. Isso sim. é trabalho de formiguinha com as gerações seguintes, né? Para mudar essa mentalidade. Sim. Exato, pessoal, mas vamos fazer a nossa parte, que no fim das contas é o que a É, gente pode exato. fazer, a nossa parte, né? Então, que seja ao máximo, nos dedicamos, acreditando que vai dar Sim, certo, fazer o nosso melhor. E vamos sim. plantar uma árvore, né? A gente planta É, é, uma árvore, muitas vezes nem vai ver, nem vai ter aquele fruto, aquela sombra, mas
algumas pessoas vão ter no futuro, né? Então, acho que é. Sim, E, bom, agradeço demais, faço minhas as palavras de todo mundo aqui, Lúcia, que fez os elogios, assim, é muita inspiração para a gente, né? E essa leveza, essa alegria sua, é incrível, assim, é um prazer gigante. Eu te digo aqui, sem exagero, que o curso agora tem um antes e um depois de Maria Lúcia ter participado. Com certeza, sem exagero. Muito e obrigado. conta comigo, Jean, Vou pode te, contar. vou te perturbar, vou te chamar para todas as turmas. Se não puder, ó, tô aqui em Amsterdã, não posso. Vou, E Amsterdã, tá legal. você indica para gente algum amigo, algum amigo para estar, mas assim, o espaço vai estar sempre aberto para ti. Muito Tá obrigado por joia. tudo. E é isso, gente. Obrigadão pela presença de todo mundo. Estamos em contato sempre, pessoal. Ok, obrigada. Valeu, Lu. Valeu. Foi incrível. Tá. Obrigado, gente. Boa Obrigada Até noite. mesmo. mais, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.